Boa noite ou boa tarde, sejam todas muito bem-vindos. Então, agora eu vou conversar um pouquinho. Para quem não conhece muito o Gap NeuroArc, para dar as boas-vindas, vou fazer uma introdução bem breve do que nós somos, do que nós fazemos, do que a gente se alimenta e de onde que a gente vem, de onde que surgiu esse grupo. O Gap NeuroArc é um grupo de estudos e pesquisa em neurociência e arquitetura. E aqui a participação de todos é voluntária, com profissionais multidisciplinares, a gente tem arquitetos, designers, psicólogos e muitos outros. E aqui a gente combina a teoria, através dos estudos, como hoje, que a gente vai receber uma palestrante muito especial, palestras, e a gente tem também muitas atividades práticas que a gente elabora, projetos, artigos e muitas outras coisas. E o nosso grupo, ele está se transformando ao longo dos tempos, ao longo dos últimos anos, e olha só, nós estamos celebrando 6 anos de existência. Muito bom. E nós estarmos aqui hoje é fruto de tudo que a gente vem construindo nesses tempos, de todo o legado que a gente está deixando com essas informações que a gente vai trazendo, com o propósito de todos que estão aqui, que através da curiosidade, que é muito grande, nossa, da união, dessa vontade de crescer, essa vontade de aprender, dessa vontade e desse compartilhar, expandir e acolher quem estiver aqui disposto a caminhar junto conosco na busca por uma arquitetura com mais amorosidade, com uma vida melhor. E nós vamos nos conectando como uma grande teia de conhecimento com pessoas aqui do Brasil e com pessoas que estão ao redor do mundo todo. Então, eu sou a Sandra Marlise Sescon, eu sou a coordenadora geral desse grupo, eu sou arquiteta, especialista em Feng Shui. Então, eu misturo neuroarquitetura, Feng Shui, e hoje, gente, nós temos uma convidada mega especial. E a Ive logo vai fazer a apresentação dela, e trazer convidados é um dos pilares que nós, através desses anos, estamos trazendo, né? A gente traz especialistas que vêm sempre compartilhar conteúdos com a gente, para que isso edifique, edifique a nossa comunidade aqui e que nos ajude como profissionais, sempre trazendo conteúdos diferentes e vão fortalecendo as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos negócios. Então, é bacana que a gente se prepare, que ao longo desse 2024 nós vamos ter outras edições como essa e muitas outras novidades. E em edições como essa, a gente traz convidados que são sempre referência naquilo, que eles são especialistas, para que eles consigam agregar muito conhecimento, potencializar, nos potencializar como profissionais, e lembrando sempre que os integrantes do grupo que vão trazendo os convidados palestrantes. Mas antes de passar a palavra para a Ive, eu queria falar uma coisa, deixar uma coisa bem clara. Vocês sabiam que os nossos convidados que vêm aqui, eles são vendedores, profissionais, e eles estão aqui abrindo mão do tempo deles, da energia deles, do conhecimento deles para compartilhar conosco. Eles aqui não são remunerados. Então, eles estão fazendo isso aqui 100% no amor, porque eles também acreditam nessa causa e querem realmente nos potencializar vocês que estão aqui online participando conosco. Então, eu vou pedir só uma coisinha antes de passar a palavra para a Ive. Por respeito à nossa palestrante, que ela já falou que gostaria de ver todo mundo, eu gostaria de pedir que todos que podem deixassem a câmera aberta e que a gente pudesse prestigiar
tempo, o conhecimento e a energia que a nossa palestrante está trazendo. E outra coisa, se a gente puder segui-la nas redes sociais, vai ser muito importante, que vai ser uma forma da gente agradecer a participação, o tempo e a energia dela. Muito obrigada, Lara, seja muito bem-vinda, e agora eu passo a palavra para a Ive, para que ela apresente e chame a nossa convidada especial de hoje. Boa tarde, boa noite, não sei, aqui a gente está com uma diferencinha de 1 hora, aqui está de dia ainda, não sei como é que está aí com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Ive, eu sou coordenadora de gestão de projetos do Gap NeuroArc, eu sou arquiteta, pós-graduada em gestão empresarial e em projetos para ambientes de trabalho. E junto com meus colegas Sandra Piloto e João Pompermayer, coordenadores de pesquisa, e a Ana Paula, nossa coordenadora de comunicação. Sobre a coordenação geral da Sandra, temos o prazer imenso de apresentar aqui, estar conosco, a minha conterrânea sul-mato-grossense, Lara Scalise. Lara Scalise, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua disposição e pela sua intenção de agregar a nossa área com o seu conhecimento. Para quem não conhece, Lara Scalise, ela é psicóloga, pedagoga, arteterapeuta, artesã e professora universitária. Ela é mestre em saúde coletiva, doutora em educação e pós-doutora em psicologia. E a Lara hoje vai nos brindar com o tema Psicologia e Arquitetura, Criatividade nos Ambientes de Trabalho. Muito obrigada, Laura. É com você. Eu que agradeço, Ive, o grupo, por intermédio seu, que entrou em contato comigo ano passado, né, desde o ano passado que a gente está conversando, e conseguiu efetivar nesse mês o nosso encontro. Eu agradeço, né? Estou aqui, estou em Mato Grosso do Sul, a Ive foi para os Estados Unidos, Orlando. Há quantos anos você está aí, Ive? Fez 5 anos em agosto. 5? 5. Ah, eu achei que era mais até, eu achei que era mais tempo ainda. 5 Bom, anos. e aí a Ivy sabia do meu trabalho, entrou em contato. Na hora, eu vou ser sincera, falei assim, mas o que será exatamente que eu vou contribuir, né? E a gente foi conversando, conversando, assisti várias lives, né? Vários encontros que vocês tiveram já com outros profissionais. Achei muito interessante o grupo de vocês, a proposta do grupo. Em um deles eu achei assim a definição que mais me aproximou até de entender o trabalho de vocês, que além da arquitetura, vocês estudam processos de vida, né? Estudam conhecimento da vida e da relação desse sujeito, esse meio em que ele está. Então, qualquer conhecimento de qualquer área, com qualquer outro profissional, eu vi terapeuta ocupacional, eu vi sobre paisagismo, eu vi sobre cores, eu vi vários eu vi, falei assim, gente, eles abarcam realmente todas as áreas de conhecimento que são possíveis de ser utilizado, né, nos projetos da arquitetura, essa ideia da neuroarquitetura hoje em dia, a gente pensa que é algo novo, mas não é tão novo, está sendo dito, né, está sendo falado hoje em dia, mas é algo que já existe já há algum tempo, de repente não era reconhecido, né, esse espaço importante de se pensar, né, a arquitetura a partir de um outro lugar. Esses dias eu estava até conversando com uma conhecida arquiteta, eu falei assim, eu acho que a arquitetura não devia, não sei se ainda está ou se existe alguma reformulação ou proposta. Acho que a arquitetura não tinha que ser da área das exatas, ela tinha que ser da área das humanas, né? Porque é o homem no meio ambiente, o homem no seu contexto. Mas ainda acho que algumas universidades ainda consideram a arquitetura dentro da área de conhecimento, a área de estudo, de pesquisa, ainda dentro da área das exatas. Mas com a proposta que vocês trazem, a proposta que eu penso que a arquitetura hoje em dia traz como para essa contemporaneidade nossa, eu acho que a arquitetura fala muito do homem, né, e da relação do homem com esse meio ambiente. Então, talvez teria que ser reformulada aí da área das exatas para a área das humanas. Não sei o que vocês pensam como arquitetos aí.
Bom, e aí, conversando com a Ive, eu fui achando um lugar comum para poder estar aqui também, para fazer sentido também para mim falar algo para vocês e também fazer sentido isso para vocês. Como psicóloga, eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu havia feito já e que pudesse ter uma conexão com essa proposta de vocês. Então, aí foi aí que surgiu a psicologia e a arquitetura, na ideia de discutir criatividade nos ambientes de trabalho. Eu vou falar rapidamente de dois trabalhos que eu desenvolvi e que acredito que o olhar do psicólogo me promoveu a entender que aquele lugar também precisava de um olhar não só do sujeito no seu campo emocional, das suas relações, dos seus conflitos interpessoais, mas precisava também mexer num panorama diferente, no panorama físico, no espaço criativo. Então, são dois casos assim que eu vou trazer pincelado algumas situações que eu conversei com a Ive e que percebo que tem essa conexão aqui no nosso tema hoje. É importante dizer, né, que eu vou falar do lugar da psicóloga. Eu não consigo falar do lugar do arquiteto, do engenheiro, né? Vou falar do olhar da psicóloga a partir desse espaço, que é um espaço específico de uma outra formação. Então, como psicóloga, eu falo do campo profissional, e como na arquitetura, eu posso até falar do campo um pouco da história de vida, do interesse, porque eu venho de uma família, pai engenheiro civil, tenho um irmão arquiteto, meu marido fez engenharia de agrimensura. Eu cheguei na época, né, há 30 anos atrás, numa universidade aqui da minha capital, onde não tinha um curso que me interessava particularmente, né? Eu fiz pedagogia, fiz psicologia, concomitantemente eu fiz os dois cursos, e nessa faculdade não tinha nenhum desses dois cursos. Eu falei, o que que eu vou escolher para poder prestar o vestibular, né? Até mesmo como experiência, porque a gente queria prestar vestibular na época em todos os lugares, para poder passar por essa experiência e ganhar experiência em relação a outros cursos, a outras provas de vestibular. E eu escolhi arquitetura numa delas, para vocês terem uma ideia. Eu cheguei a fazer vestibular para arquitetura, passei também para arquitetura, mas aí eu fui, obviamente, na escolha que era aquilo que me trazia um pouco mais de lugar, que iria me satisfazer melhor como profissional, que era a psicologia e a pedagogia. Então, a arquitetura faz parte um pouco da minha história de vida, não como profissional, né? Mas a partir de um lugar onde eu reconheço esse lugar, que também para mim é confortável. É, e aí, a partir disso, eu pensei em dois casos específicos e alguns conceitos que eu gostaria de trazer para vocês, que são conceitos que fizeram uma psicóloga olhar esse espaço arquitetônico desses casos. É, um deles, o primeiro conceito que eu acho que é importante, que o próprio título do nosso encontro traz, é a criatividade, né? Essa criatividade no ambiente de trabalho. Entender exatamente que lugar é esse desse conceito criativo. É importante a gente entender que existe uma diferença daquela pessoa que cria e daquela pessoa que é criativa. São coisas totalmente diferentes. Um sujeito criador pode muitas vezes não ser um sujeito criativo. Não sei se vocês já pensaram nisso. Um sujeito criador, ele tem um olhar para o resultado. Ele está pensando naquele resultado. O que eu acho que pode ser que até hoje possa existir profissionais de todas as áreas, mas penso que na arquitetura, muitas vezes tem alguns profissionais que estão só pensando no resultado do projeto, e que aí pensam em criar algo no resultado. Só que quando a gente fala de criatividade, entende que criatividade é o processo que a gente vive, e que nesse processo esse resultado vai estar influenciado, a gente tem que falar de um sujeito criativo. Então, a gente tem que pensar que existem condições para esse processo de criatividade, para essa criação ser mais efetiva do que simplesmente a gente estar visualizando um processo final. Eu acredito que os arquitetos já há muitos anos já entendem a importância de ouvir o outro, de ter essa interlocução com o outro, né? No sentido dessa troca, de entender exatamente o que o outro precisa para o seu ambiente de trabalho. Mas, originalmente, eu acredito que
Vocês vão estar me falar, historicamente, muitos arquitetos sempre olhavam um pouco mais para o resultado do que para o próprio processo, né? Tinha aquela questão do que ia ser visto, né? Mais o texto do que o próprio contexto. É isso que é importante, que eu acho que hoje em dia a arquitetura muda. Eu acho que a arquitetura não está mais se importando só com o texto, ela está se importando com o contexto, em que contexto esse texto vai ser visto, de que forma isso vai ser apropriado pelas pessoas que vão fazer uso, né, daquela relação criada pelo arquiteto. Então, começa aí já esse conceito importante para que a gente entenda a importância da psicologia nesse espaço do sujeito criativo, na solução dos seus problemas, porque a criação ela exige muitas habilidades para a criação, mas o criativo ele vai pensar na resolução dos problemas. O próprio título fala criatividade nos ambientes de trabalho, né? E foram algumas situações que eu passei e que eu vi que eu precisava entender processos, interlocuções com pessoas, para que eu pudesse devolver exatamente aquilo que era a demanda e a necessidade das pessoas que estavam naqueles ambientes. É, Existe um outro conceito que eu também vou trabalhar dentro dessas duas experiências, que é a ideia dessa interlocução, mas a partir até que o Rubem Alves fala, que é a escutatória, né? Eu acho que já vocês já devem ter ouvido o Rubem Alves falando sobre o poder da escutatória. Em saúde, a gente entende isso muitas vezes como uma escuta qualificada, né? Essa escuta qualificada do outro, no sentido de o que ele me fala, o que ele quer relatar para mim, exatamente o que ele diz que é a necessidade dele, que algumas vezes o sujeito nem tem, nem se apropria exatamente daquilo que ele quer. Às vezes é no processo, na relação com um profissional, seja ele de qualquer área, né, na psicologia, da arquitetura, é que ele vai se descobrindo, que ele vai entendendo exatamente o desejo dele. Hoje a gente entende, dentro da psicologia, que nós deixamos de ser um pouco seres desejantes. As coisas estão muito rápidas, muito de acesso livre, com uma coisa muito dada, socialmente se fala de algo muito do senso comum, ou seja, a gente não tem mais aquele poder de entender qual é o lugar da singularidade do outro. A gente não está dando a importância para a singularidade do outro. Dentro desse espaço que a gente pensa das pessoas, a gente tem que pensar no espaço colaborativo, né? Um espaço onde as pessoas estão se relacionando. Porque, como psicóloga, por exemplo, não sou eu que detenho o saber sobre o outro. Eu vou tensioná-lo no conhecimento sobre si, no autoconhecimento de si. O saber está nele, é que às vezes ele não consegue observar esse saber. Penso que o arquiteto também tem que entender isso, que muitas vezes o saber técnico está com você, mas em relação ao ser desejante daquilo que ele quer, está no outro. Mas muitas vezes ele também se perde de ler o seu próprio desejo, por essa questão, muitas vezes, que as coisas estão muito rápidas e fáceis de acesso, e a gente não para pensar. Existe um conceito que eu gosto muito, que a gente fala desse momento da ansiedade do sujeito em relação a não se perceber, a não se conhecer, que chama miopia temporal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? As coisas estão tão rápidas que as pessoas não estão conseguindo ver além é, do tempo. As coisas têm que ser resolvidas muito rapidamente, então a gente não consegue ver o longe. Tudo tem que ser resolvido. Isso tem aumentado dentro do panorama dos fenômenos psicossociais, um alto índice de ansiedade das pessoas. Fisiologicamente, isso está mudando. As nossas crianças, hoje em dia, não vão mais para espaços abertos. Então, elas não conseguem mais trabalhar a questão fisiológica do olho, aquele processo, para olhar para longe. Está tudo muito perto, muito próximo. E isso faz com que a gente automaticamente retome o que eu falei logo no início. A gente está pensando muito nos resultados, né? E entende que muitas vezes o processo tem que ser vivido. Estou falando isso, estou lembrando da minha filha, hoje com 21 anos. Chegou um dia, ela virou para mim e falou assim que ela queria. Oi?
Olha, eu estou numa reunião. Ah, não, é para quem está com o microfone aberto. Que ela queria, quando ela fosse adulta, que a casa dela ia ser de tal jeito. Ela falou assim, a minha casa vai ser assim, assim, do jeito que eu quero, vai ser a cozinha, vai ser assim, tal coisa vai ser daquele jeito. E eu comecei a olhar para ela, prestando atenção na fala dela. Aí ela virou e falou assim para mim, por que você está me olhando desse jeito, mãe? Eu falei, não, minha filha, eu estou ouvindo o que você está dizendo. Ué, você acha que eu não vou conseguir um dia ter, né, a minha casa do jeito que eu quero? Falei, não, eu quero isso sim, eu quero que você faça isso. Eu estou te educando para isso. Mas eu penso que hoje você tem que pensar de uma outra forma. Você não tem que pensar lá no futuro, no sentido de que como vai ser a minha casa e como eu quero que seja a minha casa. Você tem que pensar no processo que você tem que fazer para conquistar essa casa, né? Qual é o processo que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. Exige esforço para isso. É isso que você tem que pensar necessariamente, para depois conseguir pensar que você vai ter uma casa do jeito como você quer. Porque é muito frustrante, muitas vezes, quando a gente não coloca a necessidade de pensar nesse produto construído, né? Existe uma construção para esse produto, ele não vem dado de uma forma tão rápida. E essa miopia temporal tem ocasionado muita ansiedade nas pessoas, onde tudo tem sido muito rápido. As pessoas não estão tendo tempo para se organizar e até pensar sobre si. Uma das coisas que é importante também a gente pensar, por exemplo, hoje aqui com vocês, não vou falar talvez de coisas tão novas para vocês, né? Não estou falando de algo desconhecido, mas talvez é importante ser reconhecido a partir de um outro lugar. E aí é o meu convite para vocês, reconhecer isso a partir do olhar de uma psicóloga. E aí a importância da gente entender esse ser criativo, esse processo da produção, né? Não é uma produção a partir de um movimento que a gente repete, mas um movimento que a gente tem que criar. Então, essa produção tem que ser criativa, do que ser uma produção baseada na repetição. Um outro conceito que eu acho interessante trazer aqui, antes de eu falar um pouco dos casos que eu vou falar para vocês, é sobre, não sei se vocês já ouviram falar, sobre a ideia da dimensão afetiva. Dentro da psicologia, a gente entende que essa dimensão afetiva acontece naturalmente por conta do desenvolvimento humano, né? A criança tem uma dimensão afetiva do mundo diferente da dimensão afetiva do adulto. São espaços diferentes para cada um, porque o desenvolvimento propicia pensar ou não de uma forma mais adequada de acordo com a faixa etária. E aí, eu lembrei de eu não vou falar muitos detalhes de alguns casos, tá? Por conta de que eu sei que está sendo gravado, vai ser depois exposto isso, então eu vou falar de uma forma mais ampla para não quebrar um pouco assim a questão da ética profissional. Então, eu vou falar textos de uma forma mais ampla, tá bom? Eu estou lembrando de dois casos específicos. Uma é da minha filha também mais nova, que aconteceu agora em fevereiro, que eu achei muito engraçado, e eu lembrei de vocês, falei, eu vou falar sobre isso no nosso encontro, para entender essa dimensão afetiva que é importante para que a gente entenda esses espaços que vão ser criados, né? E que vão utilizar esse processo de um olhar criativo, né? Não só desse processo da criação, mas do processo criativo. Quando eu entrei no pós-doutorado, minha filha é, tinha 5 anos, hoje ela tem 14. E aquela coisa de, muitas vezes, quem é mãe aqui sabe que a gente tem que carregar filho para os lugares, né? Então, tinha alguns lugares que eu precisava carregá-la. E eu me lembro que eu ia na casa da, da, da minha companheira de pós-doc, que me orientava nos projetos que eu estava desenvolvendo, e eu falava, ó, vou levar a Angelina comigo, que eu não tenho quem ficar hoje. Ela, não, pode trazer. E ela ficava brincando lá na casa dela, né, enquanto a gente estava conversando. E aí, esse dia eu falei, Angelina, você quer ir lá na casa da tia Alexandra comigo hoje? Mãe, é aquela tia que A tinha um live, parque de não dá para diversão na ver. casa dela? A professora Aí pediu para eu falei, parque de diversão? Como assim parque de diversão? Falei assim para ela. Tinha um parque de diversão. Eu falava assim. Aí eu comecei a pensar, será que ela tinha um parque de diversão perto da casa?
que parque de diversão é esse que ela está lembrando que eu não estou reconhecendo? E fui conversando com ela, mas Angelina, que parque de diversão é esse? Como? Onde? Mãe, ela tinha um parque de diversão dentro da casa dela. Eu, dentro da casa dela, Angelina, de repente eu lembrei. Falei, Angelina, ela tinha um balanço dentro da casa dela. E para a criança virou um parque de diversão. E ela, hoje, com 14 anos, ela lembra daquele espaço, mas como um parque de diversão, era um balanço, e ela lembra como se fosse um espaço, né? Onde ela ampliou para um lugar diferente. Isso é dimensão afetiva. Isso é, de repente, reconhecer um espaço que não foi construído, né, socialmente, que não estava lá, mas que o afeto, a sensibilidade, aquilo que me toca, fez com que eu pudesse olhar aquele espaço de uma outra forma. Vocês já viveram todo mundo já passou por isso, de entrar num lugar e falar assim, nossa, eu achava que aqui era maior, né? Eu achava que o espaço era diferente, né? A gente retorna, às vezes, lugares da nossa infância e fala, nossa, achava que era imenso esse lugar. Isso é a dimensão afetiva. Atendendo um adolescente, o ano passado, eu me lembro que eu trabalhei isso até num processo de psicoterapia, para vocês terem uma ideia. Estou dizendo até do lugar da psicoterapia, mas da relação que muitas vezes vocês vão ter dentro dos projetos arquitetônicos de vocês, porque é na relação com o outro que a gente vai estabelecer essa interlocução, né? Então, o que acontece? Ele chegou para mim e falou é, de situações na infância que ele passou e que tinham sido difíceis para ele, e que ele tinha uma dificuldade de aceitar aquilo que aconteceu com ele na infância, com 4, 5 anos. E ele já estava por volta de 14, 15 anos ano passado. E aí eu cheguei para ele e comecei a perguntar, né? Levantar o contexto, o que aconteceu, em que momento que aconteceu e assim por diante. E eu consegui fazer com que ele entendesse exatamente quando eu usei a ideia da dimensão afetiva. Eu falei assim para ele: você já entrou em algum espaço, ouviu alguma coisa que quando você era pequeno, parecia que você via de um jeito, e hoje que você cresceu, você viu de outro, você entende de outro jeito? Na hora eu falei assim: sim, tenho sim um armário na casa da minha avó. Tem um armário na casa da minha avó que eu achava que era imenso. E quando eu fui lá esses tempos atrás, eu vi que ele era pequenininho. Eu falei assim para ele. Ele falou para mim. Eu vi que era diferente. E eu achava que ele era muito grande. E isso acontece também no ponto de vista emocional. Quando a gente é criança, quando você estava por volta dos seus 4, 5 anos, isso que aconteceu na sua vida teve uma outra dimensão. Também teve uma dimensão muito grande, porque você era criança e você não conseguiu entender exatamente por que tinha acontecido aquilo, né? Ou exatamente o porquê que você passou por aquela situação. Mas e hoje? Vou te convidar a pensar novamente esse fato. Você acha que a sua mãe ou seu pai poderiam ter tido uma outra forma de condução? Poderia. Mas vocês acham que essa forma de condução que eles tiveram foi a que eles acharam naquele momento que foi o mais adequado? Pode ter sido. Ou seja, convidando o menino a olhar a ideia daquele armário, que antes era imenso, e que agora, de repente, não era tão grande, e que ele poderia lidar com aquelas relações que ele não conseguiu lidar quando na infância. Isso é a dimensão afetiva. É o afeto que a gente dá para as coisas, é o afeto que a gente dá para as nossas relações, é o afeto e a importância que a gente coloca naquilo que nos coloca na relação com o mundo. Os projetos arquitetônicos, muitas vezes, vão entrar esse conceito de dimensão afetiva. Muitas vezes a pessoa vai entender uma forma que é uma forma que hoje ele compreende de uma forma diferente como ele entendia na infância. E às vezes ele vai trazer da infância essa dimensão afetiva para o que ele quer hoje. Então, eu acho muito importante esse conceito para que vocês possam também entender essa relação direta, muitas vezes, que vocês vão estar envolvendo na hora de estarem elaborando os projetos, né? Eu anotei também uma questão aqui, que esse espaço de dimensão afetiva, esse sujeito criativo, eh, passa por um outro conceito, que são a ideia de como a gente constrói os nossos recursos próprios, emocionais. A gente tem uma construção, que às vezes as pessoas não estão se apropriando desses recursos.
E por isso que, em muitos momentos, elas não dão conta de dizer exatamente o contexto delas. Às vezes elas dizem um texto para vocês, mas elas não conseguem dizer o contexto. Elas não conseguem dizer porque na psicologia a gente vê isso, como psicólogo eu vejo, porque está sofrendo, porque está difícil, por que que não está dando conta, né? Por que que de repente nesse momento desistiu muitas vezes da própria vida ou de lutar, ou de investir energia em outros relacionamentos? Ou seja, chega uma hora onde a gente tem uma dificuldade de reconhecimento desses recursos próprios que muitas a gente não consegue saber exatamente como foi construído. Vou dar um outro exemplo também para vocês. Atendendo um adulto, ele trazia muito o momento onde ele era criança, e ele criticava muito aquela criança que ele foi, por volta de 9, 10 anos. E ele criticava como aquela criança tinha lidado com aquela situação. E naquele momento eu fui dizendo: vamos então observar como era aquela criança de 9, 10 anos? Que recursos que ela tinha para lidar, da forma como você está me dizendo hoje? Aí ele chegou à conclusão de que aquela criança não tinha recursos para isso. E hoje ele, como adulto, tem esses recursos, mas que aquela criança não tinha isso. Ou seja, a faixa etária vai fazer com que a gente também possa ter um limite de lidar com a vida. Só que esses recursos próprios, eles são construídos dentro de um próprio processo. É o que eu falei para você, o sujeito criativo. Vocês vão se relacionar com pessoas que às vezes não têm recursos próprios para lidar com esse processo criativo. E aí eu coloco em relação ao próprio profissional. Às vezes o próprio profissional não reconhece os seus recursos criativos e próprios construídos. Ou seja, para eu poder estar me relacionando com o outro, eu tenho que entender esse lugar também dos recursos próprios e criativos que foram desenvolvidos por mim, senão eu não vou conseguir me relacionar com você. Essa interlocução vai ter muito ruído. Existe um psicólogo, ele é junguiano, né, o Jung, a psicologia analítica, não sei se vocês já ouviram falar de Jung. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, ó, qualquer técnica, qualquer teoria, qualquer possibilidade teórica que você tenha sobre um assunto, quando você vai se relacionar com uma pessoa, você também tem que ser uma pessoa. Uma alma conversa com outra alma. Ou seja, por isso que eu falei logo no começo, a arquitetura tinha que estar na área das ciências humanas, né? Porque é nessa relação com o outro que eu converso. Eu não vou conversar na relação com o outro a partir das exatas, a partir de um conteúdo técnico que a arquitetura tem. Eu vou conversar a partir do humano que é o outro, a partir do humano que eu sou. Esse encontro precisa existir. Quando existe esse encontro, aí eu tenho o conceito de Rubem Alves, que é da escutatória, que é da qualidade da escuta qualificada, porque eu vou conseguir realmente entrar em contato com o outro a partir dos meus recursos próprios. Importante entender isso, porque às vezes a gente só está preocupado com o outro e a gente não se preocupa com a gente. E para que eu possa ouvir, eu preciso ter ouvido. Eu não vou conseguir ouvir o que o outro quer, o desejo do outro, se eu não conseguir ter ouvido para isso. Ou seja, eu tenho que estar aberta, tenho que ter disponibilidade interna para poder ouvir o outro. Ah, ele falou para mim que ele quer tal coisa, que ele deseja isso, que tal coisa é importante dentro do projeto arquitetônico, aquela coisa toda. Mas e exatamente eu ouvi? Eu consegui alcançar? É, em vários momentos, né, quando muitas vezes eu estou dando supervisão profissional, ou quando acontece alguma coisa também dentro da minha prática, eu eu falo algo e eu vejo que o outro fez totalmente diferente. Aí eu falo: "Mas será que o outro conseguiu ouvir exatamente aquilo que eu queria passar para ele? Mas será que eu consegui também falar para ele aquilo que eu queria que ele ouvisse?" Ou seja, se eu não tenho, claramente esses processos, observados, eu muitas vezes vou deixar com que essa relação, se torne um ruído para que isso aconteça. E dentro desse ruído, eu vou achar que eu estou ouvindo o outro, eu vou achar que eu estou me relacionando com o outro. E às vezes eu não estou conseguindo nem me comunicar exatamente aquilo que eu quero. Então, muitas vezes eu falo: "O que que você entendeu que eu te disse? Me diga o que que você entendeu com o que eu te disse".
E quando ele fala, mas não foi isso que eu disse. Ou seja, muitas vezes ele ouviu de um jeito diferente ou eu não consegui me comunicar da maneira como eu deveria. Onde está essa dificuldade, eu vou ter que identificar para poder, obviamente, atacar e resolver para que isso se torne claro e essa relação possa ser uma relação mais fluida entre eu e o sujeito que a gente se relaciona. Então, assim, eu não sei vocês como arquitetos, mas eu já ouvi, né, eh, já de algumas pessoas que trabalham com arquitetura. Eu coordeno aqui na minha cidade uma especialização em arte-terapia, né? Eu sou arte-terapeuta e eu formo arte-terapeutas aqui na minha cidade. E a arte-terapia, ela pode ser desenvolvida por profissionais de várias áreas. Então, eu tive muitos alunos arquitetos, engenheiros, design de interiores, que fizeram arte-terapia. E a gente conversando, eu também um pouco dessa minha prática de viver um pouco dentro desse contexto, né, de família, de arquitetura, aquela coisa toda. Às vezes eu já ouvi assim, nossa, ele me falou uma coisa e eu fiz uma coisa totalmente diferente, né, como se ele quisesse o vermelho e eu devolvi um vermelho que não era o vermelho que ele gostava. E, ou seja, será que exatamente eu clarifiquei e entrei num processo de, de estar fluido com o pensamento do outro, de um desejo do outro? Muitas vezes não. Muitas vezes aconteceu que teve uma interferência que eu não consegui identificar. Só que isso tem que ser algo que a gente tem que estar muito atento, esse detalhe tem que estar muito atento. É algo que a gente tem que perceber que é no detalhe, naquilo que muitas vezes eu não consigo ver, no próprio contexto, que vai estar a chave, muitas vezes, de algumas dificuldades que a gente pode passar de compreensão e de troca de uma maneira mais efetiva, e assim os nossos projetos, as nossas intervenções possam ser realmente algo que vai atender a demanda do outro. É, eu trouxe aqui para vocês, então, duas situações que eu vivi, né? E que eu acho que, de repente, traz para vocês esse espaço de uma psicóloga que reconheceu nos seus projetos a importância desse espaço construído e a importância de pensar um espaço onde a arquitetura também iria contribuir. Eu gosto de dizer que eu não sou uma psicóloga eh, que eu costumo dizer para os meus alunos em formação, a gente tem que tomar cuidado para a gente não usar o psicologismo o tempo todo, né? Não é por aí. A gente é uma psicóloga, a gente usa a psicologia, mas a gente não pode usar o psicologismo o tempo todo, não é tudo voltado para a psicologia. Às vezes a pessoa está com outros tipos de demanda, físicas, com outros tipos de problemas sociais, com problemas financeiros, com problemas, né, que não parte só da relação para ele resolver via emocional. Existem outras vias para resolução. E aí, quando o psicólogo não reconhece isso, ele fica batendo numa tecla que não vai trazer resultado para o sujeito. Então, se a pessoa está com um problema que a criança, por exemplo, né, está dentro da escola com um problema de aprendizagem, e de repente eu identifico que ela está com problema de visão, não sou eu que vou ter que resolver esse problema, é um oftalmologista. Ela tem que ir para o colocar um óculos, porque ela vai ver o mundo de uma forma diferente. Ela só começou a responder algo que ela não estava conseguindo ver. E muitas vezes ela precisa do óculos. E a partir do momento que você coloca o óculos e ela vai enxergar esse mundo de uma forma diferente, aí sim ela pode resolver esses problemas. Então, como psicóloga, muitas vezes eu encaminho muitos profissionais para outras áreas e falo assim, não, não é na nossa área, não é nesse momento nós não somos a pessoa mais urgente para atender essa demanda desse sujeito, né? E eu reconheci isso um pouco dentro desses dois projetos que eu vou falar para vocês agora. Dentro de uma clínica de saúde, é, eu fui chamada para resolver um conflito entre as pessoas dessa clínica, principalmente na recepção. Eram várias secretárias, né? Tinha outras pessoas que também trabalhavam na recepção, e disse que estava tendo muito conflito entre elas. E aí eu fui chamada para fazer um trabalho de relacionamentos interpessoais. Falei, então vamos lá, né? Vamos lá ver exatamente o que está acontecendo. Esse foi o texto que foi me passado. Existe uma dificuldade, muitos conflitos interpessoais na equipe que está trabalhando.
Então, a gente queria que você trabalhasse as relações interpessoais, os conflitos de ordem emocionais, que estão fazendo com que essas pessoas não estejam conseguindo estar juntos no mesmo ambiente, né? Vamos pensar assim. E eu fui, e assim, fui fazer entrevista, fui perguntar para um, perguntar para outro exatamente o que estava acontecendo a partir do olhar dele, o que estava difícil para que ele pudesse desenvolver o trabalho dele. E assim fui fazendo uma série de entrevistas individualmente com todos daquele espaço da recepção dessa clínica em saúde. De repente, eu percebo o seguinte, que o que estava causando essa dificuldade de relação era a disposição do ambiente físico. A pessoa falava assim: eu não consigo trabalhar direito, porque quando eu estou trabalhando, o telefone toca e alguém tem que passar por cima de mim para pegar o telefone. O material fica numa gaveta que eu tenho que sair do lugar para alguém vir e pegar esse material da gaveta. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir lá no outro espaço, que é um espaço longe daquilo que eu tenho para resolver. E vocês começaram a dizer algo que era uma interferência do espaço físico. Era uma interferência de uma logística que não foi pensada para essas pessoas estarem se relacionando naquele ambiente. Aí eu pirei dentro da minha observação final, do feedback dessa investigação que eu fiz, né, entender por que que as pessoas não estavam se relacionando, é porque elas estavam em sofrimento psíquico no trabalho. O trabalho não estava favorecendo o ambiente de harmonia dela com o próprio trabalho. Ela estava tendo dificuldade com isso. Eu falei assim, ó, vocês vão ter que mexer na parte arquitetônica. Vocês vão ter que chamar um arquiteto e dizer o seguinte, o telefone tem que estar num lugar de acesso livre para todo mundo, o tal lugar que é um material que é de todos, também tem que estar num outro lugar. As pessoas vão ter que se comunicar entre si, e e esse processo arquitetônico desse espaço vai ter que ser pensado de forma inteligente, né? Hoje, inclusive, foi até agora, estou lembrando que a Angelina, minha filha, eu estava levando ela para a escola, e aí aqui em Campo Grande mudou um letreiro lá, aí eu falei assim, "Ué, não era tal coisa, agora é smart, não sei o quê." Ela, mãe, aqui o smart é inteligente, smart talk, smart não sei o quê, não sei o que lá, smart. Aí eu falei, ah, entendi, Angelina, né? Falei, então, será que a gente está pensando da inteligibilidade nos espaços que a gente está? A gente não está conseguindo pensar, às vezes, em outros lugares, né, dentro de si próprio. Imagina pensar lugares, às vezes, que envolvem outras pessoas. Então, cadê essa inteligência, que é uma inteligência emocional, que a gente precisa ter, além dessa inteligência que é para o espaço físico? Cadê isso, né? Onde que a gente pode entrar para que a gente possa observar? Se eu fosse simplesmente uma psicóloga que não observasse essa questão, eu ia fazer um monte de desenvolvimento de equipe, ia discutir lá desenvolvimento de equipe, liderança, papéis sociais de cada um dentro desse grupo, né? Sobre comunicação não violenta, não sei o quê, sendo que o problema era, muitas vezes, colocar o óculos, porque era fisiológico, né? O problema era espaço. Então, resolve isso primeiro, vai nesse lugar, ver exatamente o que precisa ser resolvido para esse espaço físico, para que depois a gente possa entrar dentro da psicologia com as relações de ordem interpessoais. E aí também um outro trabalho que eu fiz foi dentro de uma empresa de entretenimento aqui em Campo Grande, onde eles eles não estavam felizes também com aquilo que estava acontecendo, até eles já vieram falando assim: "A gente é um espaço onde é lúdico e a gente não tem ludicidade no nosso espaço. É um espaço onde a gente, fala de diversão, mas a gente não o nosso espaço não é divertido, né?" Então a gente queria, de alguma forma, aproveitar os colaboradores da empresa para que a gente pudesse modificar um pouco esse espaço. Falei: "Bom, mas eu não sou arquiteta, eu sou psicóloga daquela empresa. Então deixa eu entrar e ver como eu posso, ouvir essas pessoas e saber como a gente pode atender
esse espaço. Muitas vezes a gente pode até pensar em mudança de espaço a partir de um processo criativo. Eu sou artesã, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, vamos ver se a gente faz uma pintura numa parede, vamos ver se a gente faz um espaço diferente, se a gente faz, né, algo que a gente possa estar fazendo a partir também dessa ideia, né, da colaboração de todos. E aquilo que for preciso, um profissional de outra área, a gente coloca dentro dessa relação, né? Mas eles já chegaram a falar sobre isso logo no começo. Mas eu fui também novamente fazendo entrevista com cada um desses espaços dessa empresa. E nesse momento aquele conceito, né, da escuta qualificada, né, estar qualificado para ouvir o outro, saber como o outro se comunica para você. Gente, foi uma experiência que eu vou contar para vocês exatamente como aconteceu. Não foi algo que eu não vou estar romanceando para vocês em si como foi. Eu sei que eu cheguei para cada um e falei assim, e aí? No seu olhe para o seu ambiente de trabalho. O que que é aquilo que você, o que você gosta daqui, o que você não gosta daqui, o que que você mudaria, o que que você não mudaria, o que que te deixa confortável, o que que desconfortável. Eu estou criando várias perguntas para poder pensar essa pessoa naquele ambiente mais direto do trabalho dela. E para todos, na cozinha, para a pessoa que fazia a limpeza, para a pessoa que estava no administrativo, para a pessoa que estava dentro dos projetos, e assim foi. E eu entrei numa sala onde era a parte administrativa. E sentei, né, junto com a pessoa e falei assim, e aí, como que você vê seu espaço, né? Como que você se relaciona com ele? Né? Quais são as dificuldades que você tem com ele que você gostaria que fosse diferente? Aí ela foi me falando, eu me lembro que ela falava assim, olha, eu tenho que agachar toda hora, pegar um material que está aqui, tudo, tudo baixo, está nas gavetas baixas. E eu preciso toda hora abrir as gavetas, eu queria que tivesse no alto, eu queria que tivesse. Então, de repente, está faltando uma prateleira aqui. Será que você, colocando uma prateleira num lugar, você nem precisa levantar da cadeira, você está aqui. Ela, então, de repente, uma prateleira já resolve a minha situação. Eu falei, então, vamos anotar aqui. Na sala da fulana, ela solicita uma prateleira para o acesso dos arquivos, né, para que não fique baixando, pegando, né, aquela coisa toda. E fui anotando. E aí o que acontece? O que eu achei mais fantástico, ela virou e falou assim: outra coisa, eu não gosto dessa cadeira. Eu falei assim: por que você não gosta dessa cadeira? Ela não é até que ela é confortável, mas eu não gosto da cor dela, que é vermelha. Era uma cadeira vermelhona mesmo, e era grande. Toda vez que eu entro aqui na sala, a primeira coisa que eu vejo é essa cadeira vermelha. E isso me incomoda. Eu queria uma outra cadeira. Falei assim, ela falou assim para mim, eu queria tirar essa cadeira vermelha daqui. E eu fui anotando, tirar a cadeira vermelha, né? E vários outros detalhes. Tá. Quando eu saio da sala dela, por isso que eu falei que a parte não romance, que não foi romance, tá, gente? Quando eu saio da sala dela e entro na outra sala, começo novamente a perguntar para a pessoa, ele já era na parte de projetos da empresa. Então ele falava assim: ah, eu queria um. Aqui de tarde, eu me lembro disso. É muito calor, é meio uma luz muito grande. Eu precisava de um bloqueador nessa janela diferente. E foi falando disso, né? E falando daquele lugar onde ele podia sentir uma qualidade melhor de se relacionar para o seu trabalho, né? Lembrando que quando a gente está em disfunção, a gente provoca um sofrimento psíquico no trabalho. Meu mestrado foi, na época, com trabalho, o tema foi trabalho infantil, então eu pesquisei muito a questão do trabalho na relação emocional. Vocês sabem que um dos fenômenos de processo psíquico é, muitas vezes, eu querer o acesso àquilo, mas eu não posso ter o acesso àquilo. Entre outras palavras, muitas vezes eu sirvo a pizza para uma família, mas eu não levo a pizza para minha família. Meus filhos não comem a pizza, mas eu sirvo a pizza todo dia para alguém comer. Então, muitas vezes, essa relação mais direta com aquilo que me faz falta me causa sofrimento psíquico, que às vezes é simples, é muito simples, é uma cortina. Aquilo me faz falta. Então, aquilo faz com que eu tenha sofrimento psíquico no trabalho. E aí ele chegou e começou a falar. Isso, aquilo outro. Aí ele, de repente, ele fala assim, e eu não gosto dessa cadeira. Aí eu, e eu tinha acabado de sair da outra sala, que a moça não gostava da cadeira vermelha. E eu falei, por que que você não gosta dessa cadeira?
Ah, eu não sei, ela me incomoda um pouco, eu sento, eu não me sinto confortável, aquela coisa toda. Aí eu virei e falei assim para ele: você tem problema com a cor vermelha? Aí ele: não. Você aceitaria uma cadeira vermelha? Aí ele: aceitaria. Aí na memória eu levantei, reuni as duas pessoas, falei assim: olha, você me disse que a sua cadeira vermelha te incomoda e ele disse que essa cadeira incomoda. Se eu dar uma olhada na cadeira dele, você acha que você vai se sentir mais à vontade com essa cadeira? Ela olhou assim: eu vou. Eu acho que eu vou gostar mais dessa cadeira. Simplesmente eu fiz a troca das cadeiras na mesma hora. Ou seja, depois, passado alguns dias, eu fui verificar. E aí, tá feliz com essa cadeira? Tô. Tá feliz com essa cadeira? Tô. Aquilo que era um ruído para ele, na relação com o trabalho, naquele espaço, olhando esse processo, né, olhando o processo criativo, fez com que simplesmente eu fizesse uma troca de cadeiras e resolveu o problema. Não é algo fantástico, algo que a gente tem que ir além do imaginário. Criatividade não é uma coisa complicada. Criatividade simplesmente é olhar para o problema e pensar em soluções para aquele problema, né? E que muitas vezes é um acesso simples, é um pulo do gato. Eu costumo dizer, às vezes é o pulo do gato que você não percebe e que você pode atender o outro nessa demanda. Às vezes a gente procura muita perfeição nas coisas que a gente quer resolver. Essa perfeição faz com que, às vezes, a gente não consiga, porque a gente está olhando o resultado. Quando a gente pensa em perfeição, a gente está olhando o resultado. E quando a gente está na ideia de entender processo, a gente aceita as imperfeições. Tem uma história que eu gosto muito, que foi quando Michelangelo criou a obra Davi. Eu vou contar a história para vocês. Eu costumo dizer que nessa história eu sou que nem o Chicó do Alta Compadecida. Eu não sei se foi assim, mas foi assim que me contaram, entendeu? Ou seja, acho que cada um tem uma história, muitas vezes, talvez. Não, mas não foi assim que me contaram. Eu não sei, mas foi assim que eu sei, né? A história que eu vou contar para vocês pode ser que tenha outras versões. Mas quando o Michelangelo foi construir Davi, né? Ele foi num lugar onde estava pedra, né, para poder construir, e foi uma pedra que foi rejeitada por mais de 40 anos, aquela pedra. Ficou lá rejeitada, porque era uma pedra considerada imperfeita. Os escultores da época não queriam aquela pedra, porque ela não tinha perfeição. Agora, olha só, ele vai e constrói de uma pedra imperfeita uma das obras mais perfeitas da humanidade, a ponto que, quando ele termina a obra, ele fica tão impactado com a perfeição da obra dele, que ele pega lá o martelo, uns falam que é no joelho, outros falam que é no dedão do pé, e bate e fala, parla, porque só faltava falar aquela obra de tão perfeita que ela era. Só que aí ele resgata uma obra, uma pedra imperfeita para reconstruir isso. E foi perguntado para ele: como que você construiu Davi? Como que você observou essa possibilidade de fazer essa obra? Ele falou que foi simples. Ele falou assim: não foi difícil. Eu olhei para a pedra e Davi estava lá dentro. Eu simplesmente tirei o que não era Davi e eu deixei só o que era Davi lá dentro. Ou seja, tirei o excesso, aquilo que não era Davi, e Davi apareceu. Ou seja, nessa simplicidade da resposta dele, eu gosto de fazer essa analogia com a questão da criatividade. É simples. É muitas vezes olhar um processo além daquilo do que é visível. É olhar muitas vezes o latente, não só o manifesto, né? Olhar o contexto, não só o texto. Olhar que do imperfeito a gente pode trazer soluções. Ou seja, quando a gente procura muita perfeição, a gente está procurando resultados. Mas quando a gente se envolve no processo, a gente aceita as imperfeições, e esse processo criativo está aí, dentro dessas imperfeições que a gente vai construindo na nossa relação com o meio ambiente, com o outro. Deixa eu ver o que eu mais anotei aqui para vocês, até porque, bom, então tudo isso a gente fala um pouco dessa singularidade do sujeito, da singularidade do contexto, da singularidade daquilo que a gente tem, não é algo socialmente dado para todos da mesma forma, existe uma singularidade nisso, né?
Eu ouvi a profissional, que eu já não me lembro agora o nome, falando das cores, né? Que ela foi aí com vocês. Quando ela falava do MASP, e que ela fala, até tem um slide do MASP, junto com uma pessoa que é vestida, uma vestimenta vermelha, que em alguma cultura lá, o vermelho é usado para casamento, até ela fala, né? O que que o vermelho significa para um? O vermelho pode significar agressividade, mas pode significar paixão, pode significar amor, pode significar várias coisas, vai depender do contexto onde aquilo vai estar sendo desenvolvido, né? No contexto que a pessoa tem essa relação com a história de vida dela dentro disso. Ou seja, isso é a singularidade. É não considerar que tudo é igual para todo mundo. Penso eu, vocês falam isso, talvez falariam com mais propriedade, penso eu que muitos arquitetos, às vezes, perdem esse poder da singularidade e que, às vezes, eh, normatizam como se todo mundo sentisse alguns processos de forma igual. E isso, muitas vezes, perde esse valor da relação com o outro, e aí, muitas vezes, aqueles projetos que não dão certo, daquele projeto que eu não consegui escutar o que o outro precisava. Dentro da psicologia, eu tenho um outro caso muito interessante também para a gente entender que escuta é esse, daquele lugar singular. Um grupo de alunas, na época, formada em psicologia, chegou para mim e falou assim: professora, nós fizemos uma prática, um exercício dentro da, do hospital tal, lá onde as com adolescentes grávidas, né? E a gente fez uma atividade e não deu certo. E eu, mas o que que vocês fizeram? Me conta, né? Eles começaram a contar exatamente o que tinha sido feito. E elas tiveram um cuidado tão grande, pegaram bexigas de várias cores, colocaram coisas dentro da bexiga escrito, que tinha a ver com essa relação do nascimento desse bebê. E aí deram as bexigas para essas adolescentes grávidas irem assoprando, 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 até o momento que essa bexiga estoura e representa o nascimento desse bebê com algum tipo de situação que acontecia, que estava dentro da bexiga, que a adolescente tinha que abrir e discutir sobre possíveis dificuldades que ela vai enfrentar como mãe. De repente, todas as adolescentes se desestruturaram. Diz que todo mundo começou a chorar. E elas não sabiam o que fazer. Falei, então, vamos fazer uma leitura disso? Vocês não ouviram essas adolescentes, vocês não entenderam que elas são adolescentes, e a grande maioria é uma gravidez indesejada. Não foi uma gravidez desejada. A gente que é mãe, que deseja filho, muitas vezes passa por tantas dificuldades e medos. Imagina aquela adolescente que não desejava. Vocês fizeram um nascimento precoce desse bebê. Vocês trouxeram esse bebê simbolicamente para um momento em que elas não estavam minimamente preparadas para lidar com aquilo. É obviamente que elas iam se desestruturar. Vocês não tiveram a escuta de entender essa relação da gravidez na adolescência. Ou seja, vocês trouxeram e colocaram a criança já no colo dessas meninas, e falaram, agora vamos pensar nas dificuldades que vocês vão enfrentar? Ou seja, fizeram um trabalho totalmente inverso de acolhimento. Por quê? Porque não tiveram escuta para aquele lugar daquelas adolescentes. Eu estou trazendo isso no sentido de trazer que isso também vai em outros contextos. Muitas vezes vocês, em alguns projetos que vocês vão desenvolver, pode ser que às vezes a gente não está atento para essa escuta do outro, né? Eu vi também numa palestra de vocês aqui, uma professora, uma profissional que é terapeuta ocupacional, vocês estavam projeto com uma criança com alguma síndrome específica, que agora eu já não me lembro o nome, e o cuidado de pensar nesse espaço a partir de características sensoriais, né? E vocês foram atrás de uma terapeuta ocupacional para entender como ocupar esse espaço a partir das necessidades dessa síndrome, né? Ou seja, isso é escutar. Isso é entender que o outro está num lugar que ele necessita além daquilo que eu acho que ele precisa. E aí aquilo, eu acho que ele precisa realmente? Será que aquilo que eu penso sobre outro é aquilo que o outro quer para ele? E isso não é algo que às vezes a gente não vai perceber só nas nossas relações de trabalho. Às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente faz isso com o filho, né?
eu falo tal coisa e de repente a criança não está no mesmo ritmo seu. Calma, mãe, não é por aí, não é dessa forma. Eu ainda no caminho com essa velocidade. Eu ainda tenho que pensar, ainda estou processando, né, esse pensamento. E a gente, como mãe, muitas vezes, por estar num lugar que parece que a gente já reconhece, a gente não reconhece que o outro é um lugar desconhecido para o outro. Eu acho que isso vocês vão enfrentar também dentro dos projetos que vocês vão desenvolver com os profissionais, ou com as pessoas que vão estar procurando atendimento seu como profissional. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom, e aí eu acho que para finalizar, eu abro para vocês também estarem perguntando, a gente já está, eu estou quase uma hora aqui falando com vocês. É, essa ideia da neuroarquitetura, né? Eu vi alguns conceitos, fui procurar para poder me apropriar um pouco mais da ideia de exatamente de que lugar é este que vocês estão, né? E existem algumas palavras que me incomodam, que é senso comum. Assim como a gente fala de criatividade, a gente digita criatividade na internet, gente, vai aparecer as imagens, um monte de lâmpada se acendendo. Criatividade não é isso, não é uma lâmpada que se acende. Não é algo mágico, não é algo divino, não é algo que acontece num lampejo e as coisas surgem do nada. Exige muito esforço, exige exercício, né? O Walt Disney falava que criatividade se malha, né? Como a gente malha qualquer músculo do corpo. Se você deixa de malhar, você atrofia também, né? O músculo fica atrofiado, ou seja, o tempo todo não existe limite para isso. E aí eu vi assim, muito assim, a relação do homem e a qualidade de vida, a relação do homem e bem-estar, alguma coisa assim, uns termos. Particularmente esse termo me incomoda um pouco. Não sei se são termos que vocês utilizam, mas eu acho que existe a ideia de repensar esse conhecimento, esse termo para um outro lugar. Porque o que que é bem-estar? O que que é qualidade de vida? Como avaliar isso exatamente? Isso é possível avaliar? Isso fica num grau muito subjetivo de avaliação, não só de indivíduo para indivíduo, mas de contexto para contexto, de situação, de momento histórico de vida. Tantas coisas modificam para que isso seja modificado de um dia para o outro. Não é algo que foi dado agora e amanhã é a mesma coisa. Às vezes é dia diferente amanhã. Eu gosto muito de falar de algo que, de repente, não modifica de um dia para o outro. Dentro do mestrado que eu fiz, que foi em saúde coletiva, eu aprendi esse termo, né, da relação do homem com o meio ambiente, que é uma relação de equilíbrio. Ou a gente está desequilibrado, ou a gente está equilibrado. Quando a gente está no equilíbrio, a gente tem uma harmonia e caminha para um lugar mais saudável. Quando a gente está em desequilíbrio, a gente está em disfunção a este lugar. Não é simplesmente pensar o que é um bem-estar, né? Pensar na qualidade, é pensar em que lugar aquele sujeito está em equilíbrio com a sua própria vida. E se está em desequilíbrio de forma disfuncional, o que está causando? Que dano? O que está gerando dano para esse desequilíbrio? E aí eu vou atuar sobre isso, exatamente. Senão a gente fica sempre pautando nas ideias do que pode proporcionar uma qualidade de vida, o que pode ocasionar um bem-estar, né? A própria Organização Mundial da Saúde fala, né, que saúde é um bem-estar psíquico, mas e de onde vem esse bem-estar? Né? Então, eu gosto desse termo que eu quero contribuir com vocês, talvez, por mais que de repente vocês possam estar utilizando, talvez esses termos, utilizarem ainda na prática, no momento que utilizar, vira a reflexão de que esse termo eu tenho que pensar no equilíbrio dessa pessoa, né, em que, de uma maneira ecológica, né, até, de que forma eu estou me relacionando com o meio, de que forma isso pode estar causando um desequilíbrio e isso possa estar trazendo um lugar de desconforto. E pensar esse lugar como um lugar saudável, né? Eu costumo dizer assim, ou a gente, na saúde, como psicóloga, ou eu olho para a doença ou eu olho para a saúde. Então, no momento que eu olho para a doença, eu vou ficar na patologia, vou ficar no diagnóstico, vou ficar no tratamento, eu vou ficar nas dificuldades da pessoa em relação à doença. Mas se eu olho para a saúde, eu vou pensar no desenvolvimento, eu vou pensar nessa pessoa resgatando o que existe de saudável dentro dela. Existe algo saudável mesmo no maior comprometimento possível. Não sei se já ouviram falar da psiquiatra brasileira Nise da Silveira. Já ouviu falar? Então, ela fez um trabalho na época dela,
onde um hospital psiquiátrico com esquizofrênicos, e ela trabalhou com arte, né? E ela disse o seguinte: no momento em que os esquizofrênicos, na época, fazia cirurgia da lobotomia, onde separava a questão, o cérebro direito, esquerdo, para ficar as pessoas se perderem a relação com o mundo, tirava ela das casas, tirava ela do contexto social e colocava ela em sanatórios, né? Verdadeiros presídios, onde elas ficavam enjauladas. Ela falou o seguinte: a gente, e dentro desse comprometimento que a gente acha que não existe algo saudável, existe sim algo saudável. E aí foi quando ela traz esse sujeito para a relação com a arte, na pintura, na escultura, na relação dessa pessoa com o meio ambiente, na relação dela com os animais, e faz com que ela possa trazer aquilo de conexão com o mundo, e coloca essa pessoa de novo, insere de novo essa pessoa dentro da possibilidade da relação com a família e com a sociedade. Não sei se vocês conhecem aquele filme da Glória Pires, o Coração da Loucura, alguma coisa assim, que eu acho que é a história da Anis da Silveira. Vale a pena assistir esse filme, porque nesse filme a gente começa a reconhecer exatamente a necessidade do outro, por mais comprometido que ele esteja. Por mais comprometido que a pessoa esteja, existe algo que a gente pode resgatar de forma saudável dentro dela. E aí, eu estou olhando aqui as minhas palavras, eu acho que é isso que eu trouxe para conversar com vocês e para trazer esse olhar da psicóloga que vai além do psicologismo e pensa esse sujeito na sua relação com o meio ambiente, e pensa esse sujeito nesse espaço construído, pensa esse sujeito na conversa, muitas vezes, de um lugar onde a gente tem que ter uma escuta qualificada, e como a arquitetura, se valendo da área das ciências humanas, pode chegar nesse lugar comum de interseção com a psicologia. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei muito rápido, se teve alguma fala que às vezes ficou desconecta para vocês, então eu fico à disposição de esclarecer agora. Nossa, que incrível, Lara. Anotei um monte de coisa aqui, foi passando um filme, foi lembrando das. E aí, quando você. Dois pontos aqui que eu com relação ao criativo e à criatividade, né? Eu me lembrei porque o meu marido é engenheiro. E aí a gente começou a executar obra. Então, eu perdi bastante a minha criatividade, porque eu ficava muito preocupada em facilitar a execução. Então, o projeto, para mim, já não era mais criativo. Eu estava tão preocupada em facilitar aquela execução com o olhar da engenharia, né? Que eu perdi um pouco, eu perdi total a criatividade. E eu tive que retomar de novo, né? Foi um processo para eu retomar a ser criativa de novo, não, assim, não, e foi até melhor, porque eu consegui ver o outro lado também, né? Não projetar algo que talvez não conseguisse ser executado, né? E com relação à escuta, e os recursos próprios, né? A questão do ruído. No processo de análise, no processo de terapia, né? A comunicação é tão importante, né? A nossa comunicação com o cliente, em geral, né? Com tudo é tão importante. E eu observei que eu tinha muita dificuldade de me comunicar, porque eu estava tão preocupada em provar que eu era capaz, que eu podia fazer, com tanto medo de ser vulnerável e de errar e de dizer que eu não esperava as pessoas falarem. Eu ia falando, não tô, ia falando, e aquela comunicação não escutava. Eu não conseguia escutar. E aquilo ali me frustrava, porque eu não acertava nunca, né? E quando eu entendi aquela questão de quando você vai tocar numa alma, você é uma alma, então você vai tocar em outra alma. Então aquela alma também tem defeito, assim como eu também tenho defeito. Quando eu entendi isso, nossa, é um peso, né? Foi um peso. E hoje, assim, quando eu vou fazer um brief, quando eu vou entender do cliente, eu procuro até, às vezes, estar bem. O dia que eu não tô bem, tipo assim, eu não tô bem, eu não vou conversar. O dia que eu não tô bem. Eu preciso estar bem, né? Aquilo que você disse, assim. Então, hoje eu entendo que a dimensão
da arquitetura para nós, da nossa filosofia da neuroarquitetura, que eu acredito que é um olhar diferente que a gente está dando para os projetos, é de dentro para fora. Então, se eu não estou bem, eu não vou conseguir ouvir, né, a outra pessoa. Vai ter muito ruído ali no meio do caminho, né? Incrível, Lara, incrível. Muito O que você obrigada falou, pela agora eu lembrei, e assim, no lugar da psicologia, né? Quando eu estou formando terapeutas, eu costumo dizer o seguinte: às vezes a gente tensiona a pessoa para pensar sobre uma questão da vida dela, mas a gente não dá tempo para ela. A gente quer também a resposta muito rápida. Então, tipo assim, eu na minha prática profissional, eu fui percebendo que às vezes quando eu tenho sono, que eu não questiono, quando eu coloco alguma coisa, eu não posso esperar essa resposta tão rápida, a pessoa precisa de tempo para responder. E eu aprendi isso com uma menina pequena, onde chegou um dia que eu saquei que eu precisava dar 5 minutos para ela, né? 5 minutos que eu digo assim, um tempo maior. Onde eu perguntava e eu esperava, simplesmente esperava, e ela respondia. Mas, de repente, se eu não esperasse, eu ia fazer uma outra pergunta e achar que ela não queria me dar a resposta, mas ela precisava de tempo para poder elaborar, não sei como, né, emocionalmente, na cabeça, mas ela precisava de tempo. E mesmo eu deixando aquele tempo maior, que não era um tempo que a gente normalmente espera para a resposta do outro, quando a gente esperava aquele tempo, ela respondia. É, é igual alimentar bebê, né? A gente, às vezes, alimenta o bebê ou a criança a partir da nossa velocidade, e a velocidade deles é outra. Então, eu faço um exercício muito legal, onde um alimenta o outro sem comunicação. E aí você percebe como que é, muitas vezes, alimentar no ritmo que você não quer. E a gente faz isso com o outro. Então, o que você está dizendo, Ive, me lembra desses casos, onde muitas vezes, para eu poder chegar na relação com o outro, no time do outro, não é o mesmo tempo meu. E às vezes a gente tem que esperar o tempo do outro. E não é fácil, porque a gente quer uma coisa Não, mais rápida, né? Não é rápido. não, ainda Eu mais estou hoje vendo que aqui tudo é imediato, né? a Vânia e a Almeida querendo falar. Vânia? Isso, só deixa eu tirar a reação aqui para não ficar. Vamos limpar aqui. Ai, fantástico. Aqui com a fala da gente conversa foi esse encontro de hoje, eu, Vânia, né? Falando assim, foi prazeroso e lá, assim, eu acho que todos do grupo hoje deveriam estar aqui. Todos, sem exceção. Profissionais que estão nesse grupo buscando esse diferencial hoje, né, no que a gente acredita no nosso propósito. Porque eu acho que eu vejo muito assim, até como a gente teve essa mudança de olhar nosso, né, essa quebra, de trazer essa arquitetura, esse olhar, né, entre o ser humano e o ambiente construído para o humano, né, porque é o humano que vive nesse ambiente. E eu vejo, né, sempre como profissional e sempre com esse olhar que tinha antes, de que parece que a gente entra como solucionador de tudo. É obrigada a solucionar tudo, sempre trazer a solução pronta para o cliente. Ah, eu sou, né? Tem que solucionar isso. E o processo a gente acaba vivendo no automático, como se eu tivesse que solucionar todos os ambientes à hora de planejar, né? Por mais que a gente faça o briefing. Mas ter essa necessidade de saber com essa simples troca de cadeira, a história que tu contou, é algo que talvez a gente até como profissional tem medo, poxa, de algo simples. Eu faço analogia, por exemplo, um médico. Se a gente vai numa consulta e chega lá com os exames e o médico diz assim, a senhora não tem nada, a gente sai super feliz. Pelo simples fato de pagar uma consulta e o médico dizer assim, ó, está tudo bem, não tem nada. E a gente, como profissional dessa área, parece que sempre tem que trazer a solução. Então, eu acho que acaba ainda sempre tirando esse olhar, né, humano de que é esse trabalho em conjunto com o cliente e o profissional, essa escutativa, esse trabalho que, às vezes, uma simples solução fez um diferencial na vida dele. Que a gente também tem que se orgulhar, né, de estar ali naquele momento, de poder ter participado com o cliente no solucionar
uma situação simples, né? Que olha, dentro de um escritório, ninguém pensou e ninguém se conversou, né? Precisou vir com um olhar de fora e fazer esse ato simples. Então, dentro dessa multidisciplinaridade que a gente busca hoje, de poder fazer um projeto, de poder estar com outros profissionais para ser mais assertivo, né, em relação à valorização do ser humano no ambiente construído, é um encontro hoje que todos que buscam com esse propósito, esse novo olhar dentro da arquitetura, que poderiam estar aqui hoje, né, com essa transformação dentro da psicologia. Para mim, assim, foi fantástico e foi valioso o encontro hoje e abrir cada vez mais e não ter esse receio, porque a gente está buscando, né, junto com o cliente, com o ser humano, que às vezes o cliente nem ele se compreende, que eu volto tudo para a palavra do autoconhecimento, assim como a gente também, né, a questão do autoconhecimento, desse ouvir, de junto com o cliente poder transformar todo e trazer essa questão, porque você passa assim, o conforto, ele é muito subjetivo, eu acredito, mas o desconforto, quando tem uma situação, ele é físico, que é uma coisa que acaba te afetando, né, o cognitivo, ele tá, aquela questão que eu não, por não estar confortável numa cadeira, que ela é física, ele me afetou todo, transformou toda a minha vida, criando um caos numa situação, num ambiente que poderia ser resolvido simples, pela falta de comunicação. Então, foi valioso, parabéns pelo encontro hoje. Fantástico, toda a fala, tomei posse cada vez mais, eu vejo, né, esse olhar de que a gente está caminhando, né, não vou dizer totalmente que a gente acredita que seja o certo, né, mas esse olhar mais humano e fantástico. Parabéns. Você falou uma coisa agora que me remete à ideia, assim, esse autoconhecimento. A gente fala para as pessoas, tem que ter autoconhecimento de si, né, entender. Mas às vezes é difícil isso. Eu sou psicóloga, às vezes eu estou me Uhum, reconhecendo ainda, depois, com sim. 52 anos, depois de 30 anos de formada, é difícil ainda a gente ter esse autoconhecimento. Aí a gente não tem, a gente gera no outro, tipo assim, eu que não sou capaz de ter autoconhecimento. Aí eu me frustro, aí eu fico achando que eu sou incapaz, que tem um problema comigo, porque eu não estou conseguindo me conhecer. E às vezes a gente não se reconhece mesmo, a gente passa a vida sem reconhecimento de si. Tem esses memes da internet, é muito interessante, né? Eu vi um dia um que eu achei muito engraçado, que na psicologia a gente usa muito a ideia, tipo assim, a gente ouve muitos profissionais, buscar a sua criança interior. Já ouviu falar sobre da criança interior? Sim. Vai lá buscar sua criança interior. Aí teve um meme que falou assim, então, aí mandaram eu buscar a minha criança interior. Eu fui buscar a minha criança interior. Mas quando eu cheguei lá, ela me mandou a merda. Ou seja, às vezes vai ficar no lugar do desconhecido mesmo, a gente vai ter que lidar com o desconhecido. A gente vai ter que lidar com aquilo que, naquele momento, seria mais adequado e inadequado, sem precisar ficar buscando lá atrás motivos para compreender, porque a gente não vai compreender muitas vezes. A gente não chega nem perto, às vezes, da compreensão que a gente tem da gente mesmo, mas a gente pode saber o que é funcional e disfuncional hoje. Isso a gente pode dizer. Uhum. Aquilo que causa um sofrimento ou não hoje, e como eu posso agir, né? Porque se eu ficar procurando algumas coisas, a gente pode ter a falsa ideia de que a gente está descobrindo algo e às vezes está nem perto de descobrir. Às vezes a Então, gente tipo até assim, cria coisa, né, Lara? oi? Até cria outras coisas que às vezes nem. Sim, É, a gente fala sim. para o outro, autoconhecimento, aí eu não chego nesse lugar do autoconhecimento, falo, poxa, eu não sou capaz de me conhecer, a gente tem uma frustração e uma Frustração. incapacidade que faz parte da vida, né? Uhum. Muito Marina, bom. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Lara. Que lavagem de alma, de coração e de mente. Muito obrigada, em nome do grupo todo. E sim, tomando o gancho da Vânia, assim, ó, não só os profissionais desse grupo, eu acho que todos os profissionais deveriam estar aqui com os ouvidos abertos para ouvir você. Muito obrigada. Lembro de uma fala, me lembrou muito uma fala, anotei várias coisas, tá? Mas, lembro muito de uma fala, muitos anos atrás, que um professor disse assim para mim, Marina, você está olhando só com os seus óculos.
Aprenda a olhar o seu cliente, a pessoa que está do seu lado, com o óculos dele. Porque o óculos dele é diferente do seu. E isso faz muitos anos, sabe? E na hora a gente fica a pé da vida, né? É normal do ser humano, ninguém gosta de ouvir, não. Mas eu comecei, no dia seguinte, eu comecei a olhar com os olhos, com os óculos dos outros, e isso me ajudou bastante. Quando a gente estava fazendo o projeto de Maria, a gente quase morreu procurando coisas que não tinha, em médico, em tudo quanto é lugar, todos nós, tá? Todos nós, pessoas que estão ainda no grupo e pessoas que já saíram do grupo, mas que contribuíram muito, todos contribuíram. Eu tive uma aula com o Alessandro Biamonte, da Itália, e ele trata só com Alzheimer infantil. Aí eu fui pedir, Alzheimer adulto, né, na verdade, né? E a Maria era Alzheimer, parecida com Alzheimer infantil. E eu perguntei instruções para ele, e ele me respondeu assim, breve e curto: Marina, tem um livro que eu ouvi do meu paciente. Tu nunca esqueça disso. A água nunca morre. Daí eu fui pedindo mais explicações e ele falou que era para mim olhar alguma coisa que referenciasse Maria, porque ela ia esquecer. Infelizmente, ela vai esquecer alguma coisa que trouxesse alguma coisa, podia ser qualquer objeto para ela memorizar. E aí eu assisti muitos vídeos que a Ivy mandava para nós, da Cecília, no parque, e ela gostava muito, ela gosta e gostava muito de parque e supermercado. E quando ela passava sempre num lugar, eu olhei esses vídeos várias vezes. Ela passava numa roleta. E essa roleta, eu estava procurando, eu e a Vânia estávamos procurando mobiliário, né, Vânia? E aí eu encontrei uma Joaninha, uma cadeira da Joaninha, que era a roleta de Maria, da entrada do parque dela. E trouxe isso para ela. E com certeza, de tudo que a gente fez também, tudo vai memorizar, porque esse espaço de dimensão afetiva, ele não vai morrer, ela vai lembrar. Mesmo que a mente seja vaga, ela vai lembrar desse parque. Então, a gente traduziu isso para uma cadeira, dentre outras, um monte de coisas. Então, eu acho que essa fala e essa escuta, e às vezes trazer alguma coisa do cliente, sabe? Uma memória dele. E isso eu não quero perder. Eu sei que talvez um dia, já estou com 60 anos, essa coisa da criatividade, ela pode. Tomara que não. Tomara que ela perdure até a minha vivência nesse planeta, sabe? Mas eu gostaria de preservar isso. E eu aplaudo todo mundo do grupo, inclusive você, mas hoje as palmas minha vai ser para a Ângela, uma cliente minha que está aqui hoje, e que ela não tem nada a ver com arquitetura. Ela é dona de uma das farmácias dela, mas é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E hoje, quando foi publicado isso, eu lembrei dela. Que ela está resgatando, ela teve que recuar um pouco da empresa, ela teve que trabalhar em casa, e foi o suficiente quando ela voltou para trás para ela enxergar a empresa dela como ela deveria enxergar. E agora ela está na luta de ver as divergências de funcionários e de um espaço maior. Eu estou contribuindo de alguma forma para ela, mas ela já tá conseguindo ver o que estava lá, que era regido mais por homens e que os homens são super capazes, tá? Inclusive um deles é o esposo dela e tal, e ele vai ouvir isso e a gente sabe disso, né? Mas ela tem esse olhar amoroso, entendeu? Esse olhar afetivo para o espaço. E que bom que ela retornou. Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de estar nesse grupo. Obrigada, Marina. Mais alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Então, eu gostaria de agradecer muito essa grande oportunidade, agradecer muito as palavras da Marina, que me emocionaram, e com certeza foi muito engrandecedor para mim estar aqui com vocês. De fato, eu tenho enfrentado questões, né, interpessoais, de conflitos interpessoais no ambiente de trabalho, e a Marina trouxe
para dentro, né, da nossa empresa, esse olhar do ambiente, o quanto isso influencia, né? Então, para mim, faz total sentido cada palavra que aqui foi dita. Agradeço muito mesmo pela oportunidade e parabéns lá, parabéns a todas, né, que fazem esse grupo. Me senti muito feliz e de verdade, assim, foi ótimo. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Lara, pela sua contribuição aqui no grupo. Eu acho que esse é um dos nossos pilares, que é a multidisciplinaridade, né? Da gente ouvir todos os outros profissionais. Eu acho que isso que vai enriquecer os nossos projetos vai além da arquitetura, né? Você viu aí que as pessoas aqui a gente partilha também as coisas da vida, a gente partilha também as dificuldades, a gente não fala só de arquitetura, a gente não fala só de neuroarquitetura, a gente fala de pessoas, que é o propósito, né? É um dos pilares da neuroarquitetura, é a gente projetar para pessoas, né? Então, assim, o nosso olhar humano, e com certeza eu também concordo que a arquitetura deveria estar nas humanas, com certeza. Sandra, Oi, oi. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito a Lara. Acho que ela trouxe tudo que a gente fala, confia, acredita. Eu anotei muita coisa aqui. E quando ela falava, eu disse, gente, é tudo que a gente às vezes percebe, vê e não linka as coisas. Muito obrigada, gratidão, Lara. Foi incrível. Quem está aqui também, muito bom. É isso. Encerramos, Vivi. alguém eu acho que está com o áudio ligado? Lara, gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Eu quero agradecer o convite. Tentei pensar nessa, nessa interseção da psicologia com a arquitetura, no sentido de trazer alguns conceitos que vocês pudessem estar utilizando, repensando. Como eu falei, não é algo desconhecido, mas é algo que, de repente, traz um outro lugar de reconhecimento e de apropriação, de reflexão. Espero ter contribuído para vocês aí. E parabéns pelo trabalho. Difícil um grupo, 6 anos, manter firme. Vocês estão de parabéns, sabe? E estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Sandra Piloto, quer falar Gratidão. alguma Muito bom. coisa? Sandra é nossa coordenadora de pesquisa. Com certeza, agradecer muito, né? Toda a sua fala foi uma contribuição imensa mesmo, né? A gente tem que pensar que a gente está projetando para o ser humano, então a gente tem que pensar nele mesmo, né? Então, é como você falou, é chamar a atenção mesmo da gente, relembrando sempre essa questão de estar próximo, de estar pensando no outro, de estar ouvindo, né? Que a gente não ouve mais também, né? Que a gente só vê muito rápido, a gente não ouve. E te agradecer imensamente por esse tempo que você, né, se dispôs a ficar aqui e está se dispondo também. Muito obrigada mesmo. Bom, e vou agradecer a audiência, a todos que estão aqui, que puderam participar, e lembrar que os nossos encontros ficam todos gravados, estão disponíveis no YouTube, então divulguem para quem não pôde estar aqui, né, esse encontro incrível que a gente teve aqui hoje. E lembrando que no próximo mês nós temos mais um encontro. Quem que está na... Ana, semana que vem a Ana não está mais. É a Amanda? É Amanda. Amanda. Amanda e depois Amanda, é que a Ellen, que está aqui. Depois é a Ellen, Isso. nossa colega, além de arquiteta, escritora, um livro maravilhoso que ela fez, chama-se Casa de Raiz. Incrível, quem puder seguir a Ellen, eu sigo ela desde 2018. Então, gente, é isso. Vamos finalizar. Muito obrigada por todos aqui. E até mês que vem.
Boa noite, gente. Até. Um beijo, Beijo, boa gente. noite. gente. Fiquem Obrigada, bem. Lara. Obrigada a Obrigada. você. Tchau, tchau.